Eu nunca fui o tipo de pessoa que exigia demais dos outros. Sempre fui aquela que se contentava com migalhas de atenção, de carinho, de afeto. Cresci aprendendo que pedir demais era ser ingrata, e que existiam pessoas mais importantes que eu, como a minha irmã gêmea, Isadora. Isadora era o sol da casa, a filha perfeita, o espelho da minha mãe, o orgulho do meu pai. Desde criança, ela era a que tirava nota boa, que sorria bonito, que ganhava aplausos nas festinhas de escola. Eu era só a sombra, o erro que veio junto, como se gêmeos não fossem dois seres completos, mas uma divisão desigual de talento e afeto. Aos 10 anos, ouvi minha mãe dizer para uma vizinha que pelo menos Isadora compensava o fardo da outra. Fingi que não escutei, mas aquele dia queimou dentro de mim como ferro quente. Quando saí de casa aos 19, foi como se ninguém notasse. Isadora ficou com meu quarto, minhas roupas, até meu violão. Eu fui viver num quarto minúsculo em República, me equilibrando entre faculdade e 2 empregos. Mas foi lá que conheci a Duda. Ela era diferente. Ela me via. Duda tinha aquela energia bagunçada que me atraía como imã. Tatuagens nos pulsos, piercing no nariz, uma risada que atravessava paredes. Ela não vinha de uma família perfeita. Era tudo caótico, mas ela dizia que aquilo a ensinou a ser leal, que quando ela amava, era até o fim. E eu acreditei, porque eu precisava acreditar em alguém. Durante 2 anos, Duda foi meu porto. A primeira pessoa a quem contei que fui abusada emocionalmente pela minha própria mãe. A primeira a saber que tentei me cortar aos 15, depois de Isadora divulgar um vídeo meu chorando sozinha no banheiro. A primeira que me ouviu sem me interromper, que me segurou depois dos pesadelos, que dizia, você é luz, só te cobriram de poeira. Eu me entreguei, ame-a de olhos fechados. Mas o problema de confiar em alguém demais, é que às vezes, você fecha os olhos bem quando a faca está vindo. Duda entrou numa fase estranha depois de passar num concurso público. Começou a se cercar de amigos influentes, gente que falava difícil e debochava de quem ganhava pouco. Aos poucos, ela foi se afastando das nossas conversas longas e dos cafés simples, e começou a reclamar de mim, me chamar de pesada, intensa demais, grudenta. Eu tentava entender, me esforçava para não parecer carente. Só que o pior ainda estava por vir. Numa noite de sexta, uma amiga em comum me chamou no Instagram e mandou um áudio. Amiga, eu preciso te contar uma coisa, mas não quero ser fofoqueira. É só que, a Duda tava num bar ontem com o pessoal novo dela, e ela falou umas coisas muito sérias sobre você. Coisas que eu nunca imaginaria ela expor. Meu coração gelou. Que coisas? A resposta veio com um print de grupo. E depois outro. E outro. Duda descrevia meus traumas como piada. Ria dos cortes no meu braço de adolescente. Falava que eu me fazia de vítima por atenção. Disse que eu vivia do passado, e que transar comigo era como dormir com uma nuvem de lágrimas em cima. Senti o mundo girar. Minhas pernas perderam a força, e eu caí sentada no chão do quarto. Por um segundo, achei que ia vomitar. Meus olhos ardiam, mas nada saía. Era como se minha alma tivesse entrado em colapso. Duda tinha me despido por completo, rasgado minhas cicatrizes para mostrar pros outros. E riu. E eu ainda a amava. No dia seguinte, fui até o apartamento dela. Toquei a campainha com mãos trêmulas. Ela abriu com cara de sono e um copo de vinho na mão, mesmo sendo 9 da manhã. O que foi? Perguntou com a frieza de quem já esperava. E por que você fez aquilo? Minha voz saiu baixa, quase sussurrada. Aquilo o quê? Me expor, contar meus traumas como se fossem memes, me humilhar pros seus amigos. Ela deu um suspiro entediado e ergueu os ombros. Ai, Clara, você se leva a sério demais. Eu só tava desabafando, ué. Todo mundo fala das ex, fala das namoradas. E eu nem menti. Você é meio dramática mesmo. Eu confiei em você. Gritei. Ela deu 2 passos para trás, assustada. Mas não disse nada. Naquela tarde, terminei com ela por mensagem. Não tive coragem de encarar de novo. Sumi das redes. Mudei de número. Passei dias sem comer, sem dormir. A dor era tão funda que parecia física. Como se alguém tivesse aberto meu peito com uma faca enferrujada. A parte mais cruel, ninguém da minha família sequer soube. E se soubessem, ririam. Isadora, inclusive, me mandou uma mensagem uma semana depois. Soube que tu e a Duda terminaram. Até ela percebeu que tu é um fardo, kkk. Foi nesse momento que eu soube. Eu estava sozinha. Mas a vida tem formas bizarras de se equilibrar. Na semana seguinte, os prints começaram a vazar. Uma das pessoas do grupo ficou com nojo do que Duda disse sobre mim, e resolveu expor tudo no Twitter. O post viralizou. Essa mulher expôs a parceira com problemas emocionais para ganhar risada de gente tóxica. Cuidado com quem você divide seu coração. Em 2 dias, Duda perdeu mais de 1000 seguidores. A chefe dela, uma ativista feminista, a chamou para conversar. 2 amigos próximos cortaram contato. Uma das meninas do grupo mandou mensagem pedindo desculpa por ter rido. E eu só assisti em silêncio.
Pela primeira vez, alguém teve empatia por mim sem que eu implorasse. Pela primeira vez, a vergonha não era minha. Mas isso foi só o começo. Porque quando Isadora descobriu que Duda estava sendo cancelada, ela teve uma ideia que quase custou minha vida. Eu devia estar sentindo alguma coisa parecida com satisfação. A justiça estava acontecendo, enfim. Duda estava sendo desmascarada publicamente. As pessoas finalmente viam quem ela era. Mas por dentro, eu só me sentia vazia. É estranho. Quando alguém destrói tudo que você é por dentro, não importa muito se o mundo acredita. O estrago já foi feito. E o pior, fui eu quem entregou a arma nas mãos dela. Mas eu ainda não fazia ideia de que aquilo era apenas o primeiro ataque. Porque a Isadora estava só esperando a chance de me destruir também. Foi numa terça-feira que tudo começou. Eu estava tentando me recompor, dormindo mal, comendo menos ainda, quando recebi uma mensagem da Isadora. Podemos conversar? Não é treta. O estômago virou. A última vez que ela quis conversar, me acusou de ter roubado uma bolsa da minha mãe. Depois descobriram que minha mãe tinha deixado no carro. Mas claro, ninguém me pediu desculpas. Mesmo assim, eu respondi com um tá. Ela me encontrou num café perto da minha casa. Veio montada num salto caríssimo, com a mesma maquiagem perfeita de sempre. Se alguém visse, diria que éramos o antes e depois de um comercial de produto de beleza. Ela fingiu simpatia. Viu o que a Duda fez com você. Cara, que absurdo. Você não merece isso. Aquelas palavras me acertaram como uma faca cega. Soavam doces, mas doíam. Soavam falsas. Só tô surpresa que você se importa, respondi com sarcasmo. Ela riu, como se não fosse com ela. A gente é irmã, Clara. Eu sei que temos nossas diferenças, mas não gosto de ver você sofrendo. E bom, eu pensei em uma forma de te ajudar. Ajudar? Uma amiga minha trabalha com influenciadores. Ela viu os tweets, achou tudo muito triste. Disse que se você quiser, pode dar uma entrevista contando sua versão. Desabafar. Falar sobre relacionamentos abusivos e superação. Isso pode te dar voz, te tirar da sombra. Eu quero te ver brilhar, de verdade. Era convincente. Quase me convenceu. Mas algo na forma como ela me olhava me dava calafrios. Não era empatia. Era fome. Como se ela estivesse esperando eu morder a isca. Eu devia ter recusado. Mas eu aceitei. Porque eu era idiota. Porque eu ainda achava que no fundo, bem no fundo, talvez minha irmã ainda tivesse um pingo de humanidade. E porque eu queria ser ouvida sim. Eu queria gritar que eu não era só a irmã da Isadora. Que eu era alguém. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. Um canal médio do YouTube, voltado para pautas sociais. A produtora foi simpática, a entrevistadora era sensível, e pela primeira vez, eu me senti ouvida. Contei sobre a infância, sobre o abandono emocional da minha família, sobre a dor de crescer invisível. Falei da Duda com cuidado, sem citar nomes. Descrevi os abusos, a exposição, as cicatrizes emocionais. Chorei. Me senti vulnerável. Mas também livre. No final da gravação, a entrevistadora me abraçou. Você é forte. Vai inspirar muita gente. Eu quase acreditei. 2 dias depois, o vídeo foi ao ar. Teve milhares de visualizações. Comentários de apoio. Pessoas contando histórias parecidas. Pela primeira vez, eu não estava sozinha. Mas foi só na madrugada seguinte que o inferno começou. Isadora postou um vídeo no próprio Instagram. Quase 300 mil seguidores com o título: A verdade sobre minha irmã gêmea, cuidado com vítimas profissionais. Ela parecia com o rosto sério, voz mansa, como se fosse uma mártir. Eu tentei ficar calada, juro. Mas ver minha irmã mentindo publicamente, usando nossa família e minha imagem para ganhar seguidores, isso me quebrou. A Clara sempre foi instável. Desde pequena. Ela não sofreu abusos, ela criava histórias para se destacar. Já inventou que tentou se matar só para chamar a atenção dos meus pais. E agora tá tentando destruir a Duda, que só quis ajudar. Eu assisti aquilo sentada na cama, tremendo. Ela foi mais longe. Postou prints, trechos cortados de conversas nossas, descontextualizados, manipulados. Me pintando como obcecada, invejosa, emocionalmente desequilibrada. E o pior, muita gente acreditou. Os comentários começaram a pipocar. Irmã gêmea invejosa é o pior tipo de parasita. Ela só quer fama em cima da dor. Duda foi vítima dessa surtada. Duda, claro, repostou tudo, com risadinhas, emojis de deboche. Eu fui do anonimato à humilhação nacional em 48 horas. Perdi meu emprego. A coordenadora da ONG onde eu trabalhava disse que não podia arriscar a imagem da organização com polêmicas. Recebi mensagens de ódio, ameaças. Fui chamada de psicopata, golpista emocional, oportunista. Minha caixa de entrada virou um campo de guerra. E foi aí que veio o pior momento da minha vida. Passei dias trancada, cortando contato com tudo e todos. Não saía da cama. A comida apodrecia na pia. Minhas olheiras pareciam tatuadas no rosto. Eu me olhava no espelho e não via nada.
Só um vulto de quem um dia tentou ser alguém. Na madrugada do quarto dia, tomei 3 comprimidos a mais do que devia. Um impulso, um suspiro, um pedido de silêncio. Mas não apaguei. Vomitei tudo 1 hora depois, ajoelhada no chão do banheiro, suando frio, com o corpo todo tremendo. Sozinha. Naquela noite, eu soube, ninguém viria me salvar. Então, no meio da madrugada, abri o notebook e escrevi. Escrevi tudo. A infância. A rejeição. A manipulação da Isadora. O plano da entrevista. A forma como ela me atraiu para queimar minha imagem. O quanto Duda e ela eram próximas desde o ensino médio, e como as duas, juntas, riam de mim pelas costas. Anexei áudios, prints antigos, provas. Não postei ainda, mas salvei tudo, num pendrive, em backup na nuvem, com datas, organizado. E naquela noite, pela primeira vez, eu não me senti fraca. Eu senti raiva. Uma raiva fria, afiada, limpa. Eles não sabiam com quem estavam mexendo, mas saberiam. As pessoas acham que quem sofreu demais não é perigoso. Acham que a dor nos torna fracos, quebrados, fáceis de controlar. Mas quem viveu o fundo do poço não tem mais medo de cair, porque já sabe como é a escuridão. E quando essa pessoa decide reagir, ela vira tempestade. Eu fui tratada como lixo pela minha família, usada pela minha irmã, descartada pela mulher que eu amava, humilhada em rede nacional. Agora era a minha vez. Mas não seria com grito. Não seria com exposição. Seria com estratégia. Porque se eles queriam me pintar de louca, eu mostraria quem eram os verdadeiros monstros. A primeira peça no meu tabuleiro foi alguém improvável, Rafaela, antiga colega da Isadora, e ex-amiga da Duda. Ela me mandou mensagem depois de ver minha entrevista e principalmente, depois do vídeo sujo da minha irmã. Clara, eu conheço bem as duas. Já fui próxima da Isa, mas me afastei por coisas que você provavelmente nem imagina. Se quiser ajuda, tenho coisas que talvez te interessem. Nos encontramos num café escondido do centro. Eu estava com medo, ainda em frangalhos, mas com uma parte de mim acordando. Aquela que até então eu nunca tinha escutado, minha sede por justiça. Rafaela foi direto ao ponto. Você sabia que a Isadora e a Duda foram namoradas? Meus olhos arregalaram. O quê? Elas tiveram um caso há uns 3 anos. Ficaram uns meses juntas, escondido. Depois a Isa largou ela por causa da imagem, claro, mas a Duda nunca superou. E bom, desde que você começou a namorar com a Duda, a Isadora voltou a se aproximar dela. Elas se reaproximaram pouco antes de tudo isso explodir, não é coincidência. Eu tremi. Você tá dizendo que elas armaram tudo? Rafaela sentiu com um olhar pesado. Eu não posso afirmar com certeza, mas tenho prints, áudios, mensagens que mostram o quanto elas te ridicularizavam. A Isadora adorava te chamar de a gêmea inútil. E a Duda, ria. Te tratava como projeto, como experimento emocional. Ela pegou o celular e me mostrou. Foram minutos olhando para aquele abismo digital de escárnio. Ela acha que sou diferente, que sou o porto seguro, kkkk. Vamos ver até onde ela vai se afundar. Vou gravar tudo que ela disser, vai ser ouro. Isa, quando sair o vídeo dela chorando, a gente lança o nosso kkkk. Naquele momento, não chorei. Senti algo muito mais poderoso. Eu parei de querer me explicar. Agora, eu queria provar. Nas semanas seguintes, montei um dossiê. Não era só contra Duda e Isadora. Era contra toda a estrutura que permitia esse tipo de crueldade impune. Juntei as provas que Rafaela me deu com meus próprios registros. Recuperei conversas apagadas com a Duda. E-mails da produtora do vídeo. Mensagens de voz. Documentos. Mas eu sabia que se fosse só eu contra elas, ninguém me ouviria. Então entrei em contato com 2 jornalistas investigativas. Mulheres sérias conhecidas por reportagens sobre manipulação de imagem, violência emocional e cultura do cancelamento. Marquei uma entrevista off. Mostrei tudo. Elas ficaram em choque. Uma delas segurou a minha mão e disse: "O que fizeram com você é uma campanha de destruição de reputação. Você foi alvo de um linchamento emocional fabricado." E assim começou a reportagem. Uma semana depois, o canal Verdades Nuas postou o vídeo. O caso Clara, quando a vítima é pintada como vilã. Em 42 minutos, elas desmontaram a narrativa da Isadora, expuseram a relação secreta dela com a Duda, mostraram os prints, os áudios. E ainda entrevistaram 2 outras ex da Duda que contaram histórias muito semelhantes. Foi um terremoto. O vídeo viralizou. Em 2 dias, mais de 4 milhões de visualizações. O nome de Isadora foi parar nos Trending Topics. O público cobrou explicações. O conselho de imagem da empresa dela emitiu nota de afastamento por tempo indeterminado. A Duda foi desligada do cargo público por uso indevido de imagem em grupos internos. E eu estava no centro do furacão. Mas pela primeira vez, não como vítima, como sobrevivente. Claro que nem todos me apoiaram. Alguns ainda diziam que era vingança, que gêmeas têm rivalidade desde o útero, que provavelmente eu também não era santa.
Mas isso não importava mais. Eu não queria o amor do mundo. Eu só queria minha voz de volta. Nos dias seguintes, recebi centenas de mensagens. Gente que sofreu o mesmo. Gente que sobreviveu a relações tóxicas com familiares. Gente que foi chamada de louca por tentar se defender. A minha dor virou ponte. Comecei a receber convites para palestras, debates, rodas de conversa. Um coletivo feminista me chamou para compor a equipe. Minha história virou um estudo de caso em uma faculdade de psicologia. E aí veio a parte mais inesperada. Minha mãe me ligou. Clara, a voz do outro lado era fraca, trêmula. Eu vi tudo. Eu não sabia. Sabia sim, mãe, respondi firme. Sabia e fingiu que não. Silêncio. A Isadora, ela me disse que você estava inventando tudo, que era ciúmes. E eu acreditei, porque ela sempre foi a forte, a brilhante. E você? Você era sensível demais, chorava por tudo. Eu achei que era drama, mas ver aquilo tudo, ouvir os áudios me doeu. Eu queria gritar, queria dizer, agora é tarde, mas também queria ouvir. Eu não espero que você me perdoe, filha. Só queria dizer que eu sinto muito. Fiquei muda. As palavras, eu sinto muito, tinham sido uma miragem durante toda a minha vida. E ali estavam, saindo da boca de quem me negou até o direito de existir como ser completo. Não disse que a perdoava, mas desliguei em paz. Hoje, sigo reconstruindo tudo, aos pedaços, do meu jeito. Não voltei a falar com Isadora. Ela me mandou uma mensagem pedindo para conversar pessoalmente, mas ignorei. Já dei palco demais para monstros travestidos de família. A Duda me bloqueou de tudo. Disse numa postagem que foi cancelada injustamente e que pessoas instáveis acabam com reputações só porque não sabem lidar com o fim. Mas ninguém mais escuta a Duda. Ela fala sozinha agora. E eu finalmente me escuto. Mas nem tudo acabou. Há uma semana, recebi um envelope estranho pelo correio. Sem remetente. Papel grosso. Nenhuma identificação. Dentro, havia uma única folha com letras recortadas de revistas. Você acha que venceu, mas eu tô só começando. Você não conhece a Isadora de verdade. Meu coração parou por alguns segundos. Então, quando achei que a tempestade tinha passado, percebi que ela só recuou para ganhar força. O bilhete ficou sobre a mesa por 3 dias. Eu acordava e olhava para ele. Tomava café e olhava. Ia dormir e olhava. Cada letra recortada de revista era como uma mordida no meu peito. Era patético, infantil, mas eu conhecia aquele tipo de insanidade. Era a assinatura da Isadora, teatral, manipuladora, cruel. Ela não sabia perder, não aceitava ser exposta. Ela sempre foi assim, se não podia brilhar sozinha, preferia apagar todas as luzes da sala. Na infância, ela me trancou dentro do armário porque queria ser filha única, nem que fosse por 10 minutos. No ensino médio, espalhou que eu tinha uma doença contagiosa porque um garoto disse que gostava mais de mim. Uma vez, me empurrou escada abaixo por causa de uma discussão sobre quem ia usar o banheiro primeiro. Eu torci o tornozelo, e ela disse que eu tropecei sozinha. Sempre que eu dizia a verdade, era chamada de dramática, invejosa, louca. E agora, depois de perder tudo publicamente, ela queria voltar às sombras, me assustar, me silenciar. Mas ela não entendeu uma coisa simples. Eu nunca mais voltaria a abaixar a cabeça. Na manhã seguinte, levei o bilhete à delegacia. Fiz um boletim de ocorrência. Solicitei medida protetiva. Mostrei à jornalista que ainda me acompanhava. Entrei em contato com uma advogada especialista em violência psicológica e stalking. Mas, como sempre, a justiça era mais lenta do que o veneno que ela espalhava. 2 semanas depois, minha conta de e-mail foi invadida. Alguém tentou se passar por mim e enviar mensagens agressivas a coletivos dos quais eu participava. Tentaram destruir minha credibilidade, novamente. Uma seguidora me avisou a tempo. Na mesma semana, um perfil fake começou a postar fotos antigas minhas. Fotos íntimas. Que só a Duda teria. E talvez alguém que compartilhasse tudo com ela. Fiquei paralisada por horas. Senti o chão fugir dos pés. Pensei em desistir de tudo. Sair da internet. Sumir do mundo. Mas aí eu lembrei. Foi isso que elas queriam desde o começo. Que eu desaparecesse. Eu não ia permitir. A jornalista me indicou um perito digital. Um homem silencioso, direto, com olheiras profundas e dedos que dançavam sobre o teclado como armas. Ele analisou tudo. As mensagens, os prints, o bilhete, os acessos indevidos. E disse: e isso não é só perseguição. É uma tentativa de destruição sistêmica de identidade. Estão usando estratégias de guerra psicológica. Profissional, inclusive. Mas erraram ao deixar rastros. 2 dias depois, ele me chamou. Identifiquei a origem de boa parte das postagens e mensagens. Foram enviadas de 2 dispositivos, um registrado em nome de Isadora Loureiro, outro de um tablet que pertence a Daniela Silva. Duda, o nome das duas. Ali, preto no branco. Meu sangue gelou e ferveu ao mesmo tempo.
Dá pra usar isso judicialmente? O dá. E mais, com as provas que você já tem, pode abrir processo por calúnia, difamação, perseguição e danos morais. Respirei fundo. Então vamos até o fim. A audiência aconteceu 3 meses depois. Isadora entrou de salto alto, blazer vermelho e uma expressão plácida, como se fosse a CEO da própria verdade. Duda não apareceu, alegou crise de ansiedade. No tribunal, vi minha irmã dar seu show habitual. Falou como quem leu um roteiro decorado. Disse que tudo não passou de um mal-entendido entre irmãs, e que eu tinha uma imaginação fértil. Tentou rir com o juiz. Tentou jogar charme no advogado. Tentou me chamar de Clarinha. Mas as provas falaram mais alto. Os prints, os áudios, as mensagens de voz, o relatório técnico do perito digital, o depoimento de Rafaela, o vídeo da jornalista, o histórico de bullying e sabotagem desde a infância. Isadora começou a tremer quando ouviu um dos áudios que ela mesma mandou para a Duda. Se ela continuar com essa palhaçada de sobrevivente, eu enterro a carreira dela. Posso fazer ela parecer surtada em 3 posts. Essa idiota não sabe com quem tá mexendo. A juíza pediu silêncio na sala. Minha irmã ficou pálida. Ali, pela primeira vez, ela não tinha para onde correr. No final da audiência, a decisão foi clara. A medida protetiva foi aprovada. Isadora e Duda foram obrigadas a remover qualquer conteúdo relacionado a mim e proibidas de citar meu nome em qualquer mídia, pública ou privada. A justiça também acatou o pedido de indenização por danos morais, um valor alto o suficiente para doer. Mas o melhor de tudo, o nome delas agora estava ligado à sentença de violência emocional e perseguição sistemática. A máscara caiu. Para sempre. Quando saí do fórum naquele dia, não me senti vitoriosa. Me senti livre. Não foi um final feliz. Ainda tenho crises de ansiedade. Ainda acordo no meio da noite com medo de ver meu rosto em algum post mentiroso. Ainda carrego cicatrizes. Mas agora elas são minhas. Não escondo mais. Não peço mais desculpas por ser intensa, sensível demais. Parei de me encolher para caber nas expectativas de quem só me queria invisível. Hoje falo em eventos sobre violência psicológica entre mulheres, sobre relações tóxicas dentro da própria família, sobre manipulação emocional. Fundei um projeto de acolhimento a vítimas de gaslighting. Recebo mensagens todos os dias de pessoas que passaram pelas mesmas coisas e, enfim, conseguem dar nome ao que viveram. E eu estou em paz. Pela primeira vez na vida, eu sou a autora da minha própria história. Não mais a irmã apagada. Não mais a namorada descartável. Não mais a doente. A frágil. A que não sobrevive. Eu sou a que voltou do fundo. E que fez do fundo o seu recomeço.